área total de um cubo, cuja diagonal mede 2 raiz de 6. Então, eu tenho um cubo que é diagonal, que seria esse segmento aqui, mede 2 raiz de 6 centímetros. Bem, tem algumas maneiras de fazer essa questão, uma delas é usando a fórmula que a gente já aprendeu para a diagonal do cubo, mas caso a gente não conheça essa fórmula, como que a gente pode fazer? Eu vou traçar um triângulo que tenha esse segmento que mede 2 raiz de 6 como um dos seus lados. Então, eu vou ligar aqui esse vértice do segmento 2 raiz de 6 até esse vértice dessa aresta lateral. Eu sei que assim eu vou formar um triângulo que necessariamente é retângulo. Por quê? Porque eu tenho um segmento que está na base do meu cubo e eu tenho uma aresta lateral do meu cubo. O ângulo formado é 90 graus, porque o ângulo entre as arestas laterais do cubo e a base são 90 graus. O plano todo da base, né? São 90 graus. Agora, eu sei que a aresta do meu cubo, eu vou chamar de alguma letra, vou chamar de A, por exemplo. Sei que meu cubo tem todas as arestas com a mesma medida, então eu chamei aqui de A, aqui é A e aqui também é A. Nota que eu não sei, a princípio, quanto vale esse segmento em verde. Então, eu vou chamar de Dzinho, que é a diagonal do quadrado da base. Como a base é um quadrado, eu sei que o ângulo interno é 90 graus. E aí, assim, eu posso fazer Pitágoras na base desse triângulo da base do meu cubo. E aí, ficaria da seguinte maneira. Eu sei que a diagonal da base, diagonal do quadrado ao quadrado, porque é a minha hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho que diagonal ao quadrado é 2 vezes A ao quadrado. Então, quem é a minha diagonal da base? Seria a raiz quadrada disso, né? Porque como diagonal é uma coisa positiva, mais a raiz. Então, é a raiz quadrada de 2A ao quadrado. A raiz quadrada de 2A ao quadrado vai ficar raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 mesmo, raiz quadrada de A ao quadrado, já que A é positivo, é o próprio A. Então, eu sei que a diagonal da base vale A raiz de 2, o que é óbvio se a gente lembrar da fórmula da diagonal do quadrado, que é L vezes raiz de 2. A base é um quadrado, então a diagonal fica sendo A raiz de 2. Se eu lembrasse dessa fórmula, não precisava ter feito esse Pitágoras. Agora, eu vou olhar para o triângulo que eu estou marcando em rosa. Eu posso olhar para esse triângulo e fazer Pitágoras também. Eu sei que 2 raiz de 6 é a minha hipotenusa, então 2 raiz de 6 ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado mais D ao quadrado. Nota que aqui eu nem precisava ter calculado o valor de D, né? Porque eu só precisava do D ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, raiz de 6 ao quadrado dá o próprio 6. D ao quadrado, a gente viu aqui em cima, que valia 2A ao quadrado, então a gente pode substituir direto aonde tem D ao quadrado por 2A ao quadrado. E aí eu vou ter 4 vezes 6, 24, igual a 3 vezes A ao quadrado. Aí eu posso dividir o 24 por 3, que vai dar 8, igual a A ao quadrado. Então, eu sei que A seria mais ou menos a raiz de 8. Eu sei que é mais porque A é um segmento. Eu posso fatorar o meu 8. Dá para dividir por 2, que é 4. Dá para dividir por 2, que é 2. Que dá para dividir ainda por 2, que dá 1. Então, raiz de 8 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E a raiz quadrada de 2 é a raiz de 2 mesmo, não tem o que fazer. Isso é a aresta do meu cubo. É o que ele pediu na questão? Não. Ele pediu a área total do meu cubo. E como é que eu calculo a área total de um cubo? Bem, um cubo tem 6 faces quadradas. Então, é só fazer 6 vezes a área do quadrado. Nota que aqui, para calcular a área total, eu nem precisava ter achado o valor de A, né? Só o valor de A ao quadrado já era interessante para mim. Eu sei que o resultado de A ao quadrado é 8, então é só fazer 6 vezes 8, que dá 48 centímetros
quadrados de área total para esse cubo.